Você já passou por uma noite tão escura da alma que chegou a questionar se Deus ainda se importava com você? Uma noite onde as lágrimas molharam seu travesseiro e o silêncio dos céus parecia ensurdecedor? Se você já experimentou isso, precisa conhecer a história por trás do Salmo 77, porque o que aconteceu naquela noite sombria de um líder de adoração em Israel revelou um segredo sobre a fidelidade de Deus, que transforma crises de fé em monumentos de esperança. E o que você vai descobrir hoje combina verdade espiritual profunda com contextos históricos fascinantes que arqueólogos e estudiosos confirmaram através dos séculos. Antes de mergulharmos nessa revelação transformadora, deixe-me apresentar o cenário completo. O Salmo 77 foi escrito por Asaf, um dos principais levitas responsáveis pela música no templo durante o reinado de Davi. Historiadores explicam que Asaf não era apenas um músico, mas o maestro principal do culto israelita, líder de uma família inteira dedicada à adoração. Documentos históricos revelam que os filhos de Asaf continuaram esse ministério por gerações, e arqueólogos descobriram que essa linhagem de adoradores influenciou a liturgia judaica por mais de 400 anos. Para entendermos a profundidade deste salmo, precisamos saber que Asaf viveu em um período turbulento da história de Israel, provavelmente durante as guerras de Davi ou as crises nacionais que ameaçavam a sobrevivência do povo. Agora ouça o Salmo 77 completo, cada palavra carregada de agonia e depois de esperança. A minha voz se eleva a Deus, e eu clamo. A minha voz se eleva a Deus, e Ele me escutará. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Estendida estava a minha mão de noite, e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite, chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigava. Acaso, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Caiu a sua promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter compaixão? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Então disse eu, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo, recordar-me-ei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram, as nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta jornada de desespero à descoberta. Aqui está um líder de adoração, alguém que passava os dias cantando sobre a fidelidade de Deus, enfrentando uma noite tão devastadora que ele nem conseguia articular palavras. A palavra hebraica usada no versículo 4 para perturbado é Baal, que significa estar aterrorizado, confuso ao ponto da paralisia mental. Antropólogos culturais revelam que, naquela sociedade, para um líder espiritual admitir publicamente esse nível de dúvida era praticamente escandaloso. O contexto cultural explica que líderes religiosos
eram esperados manter uma fachada de fé inabalável. Mas aqui vem algo revolucionário que arqueólogos e estudiosos da literatura antiga confirmam. O Salmo 77 pertence a um gênero literário específico chamado lamento comunitário. Especialistas em literatura hebraica explicam que esses salmos eram escritos durante crises nacionais, derrotas militares, pragas, secas devastadoras ou ameaças de extinção. Quando Asaf escreveu essas palavras, Israel provavelmente enfrentava uma catástrofe coletiva. Recentes estudos históricos revelam que durante o reinado de Davi, Israel lutou contra 7 nações vizinhas simultaneamente. A palavra angústia, no versículo 2, vem do hebraico tsara, que literalmente significa estreiteza, aperto, lugar sem saída. Para aquela época, isso não era apenas metáfora poética. Quando exércitos inimigos cercavam cidades, as pessoas literalmente experimentavam esse aperto físico e psicológico. Agora preste atenção nesta descoberta fascinante. Asaf menciona que sua mão estava estendida de noite e não cessava. Especialistas em práticas de oração antiga explicam que estender as mãos aos céus era a postura padrão de súplica no Antigo Oriente Próximo. Arqueólogos descobriram esculturas e relevos mostrando essa posição em templos de várias civilizações contemporâneas. Mas o detalhe crucial aqui é a palavra noite. No hebraico, Lailá não se refere apenas ao período de escuridão física, mas era usado metaforicamente para descrever períodos de julgamento divino, ausência percebida de Deus ou provação intensa. Quando Asaf diz que orou a noite inteira, ele está dizendo: eu persisti através da mais longa estação de silêncio divino que já experimentei. E então vem a série mais devastadora de perguntas já registradas nas Escrituras. 7 perguntas consecutivas, todas começando com a dúvida corrosiva: acaso Deus? Linguistas hebraicos explicam que a estrutura dessas questões no original transmite não curiosidade intelectual, mas desespero existencial. A palavra cessou, no versículo 8, é gamar, que significa chegar ao fim completo, ser consumido totalmente. Asaf não está perguntando se Deus está tendo um dia ruim. Ele está questionando se o próprio caráter de Deus mudou permanentemente. Para entendermos o choque cultural disso, precisamos saber que naquela época toda a teologia israelita estava fundamentada na ideia de hesed, a palavra hebraica traduzida como benignidade, no versículo 8. Hesed é muito mais que bondade. Antropólogos culturais revelam que hesed era o termo técnico para lealdade pactual inquebrantável. Era a palavra usada em tratados internacionais, casamentos e especialmente na aliança entre Deus e Israel. Quando Asaf pergunta, cessou para sempre a sua benignidade, ele está questionando se Deus quebrou o contrato sagrado. Isso era teologicamente impensável, mas humanamente inevitável em meio à dor avassaladora. Mas aqui está o que mais impressiona, e isso muda absolutamente tudo. No versículo 10, acontece a virada mais dramática de toda a literatura bíblica. A palavra traduzida como enfermidade é shalá, em hebraico. Mas estudiosos modernos descobriram que essa tradução não captura a profundidade do original. Shalá significa minha ferida, minha fraqueza, minha doença. Asaf tem um momento de clareza devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Isto é enfermidade minha. Ele percebe que o problema não está em Deus, mas na sua própria percepção limitada pela dor. E aqui vem a revelação que transforma crises em catedrais de fé. Asaf declara: mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. A palavra destra em hebraico é yamin, que significa não apenas a mão direita, mas simboliza poder, autoridade e capacidade de salvar. Especialistas em literatura sapiencial explicam que
Lembrar, no contexto hebraico, não é simplesmente recordar mentalmente. É fazer memória ativa, é trazer o passado para o presente com força transformadora. Quando Asaf decide lembrar, ele está fazendo uma escolha teológica deliberada. Substituir seus sentimentos presentes por fatos históricos verificáveis sobre o caráter de Deus. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que a segunda metade do Salmo 77 é uma recitação quase palavra por palavra dos eventos do Êxodo. Asaf menciona as águas que se abriram, os trovões, os relâmpagos, o mar que se dividiu. Documentos históricos da época confirmam que o Êxodo era a narrativa fundacional de Israel, contada e recontada em cada celebração da Páscoa. Geólogos modernos que estudaram a rota tradicional do Êxodo explicam que a região do Mar Vermelho experimenta fenômenos atmosféricos únicos. Tempestades súbitas, com trovões que ecoam entre montanhas, ventos fortíssimos capazes de deslocar águas rasas. Mas o milagre não estava apenas nos fenômenos naturais, estava no timing sobrenatural perfeito. Para aquela época, recitar a história do Êxodo era muito mais que nostalgia religiosa. Antropólogos culturais revelam que narrativas fundacionais em sociedades antigas serviam como âncoras de identidade durante crises existenciais. Quando impérios ameaçavam destruir Israel, quando parecia que Deus havia abandonado seu povo, a memória do Êxodo funcionava como evidência irrefutável. Ele já nos salvou antes da aniquilação total. Ele fará novamente. A verdade espiritual, que tanto as Escrituras quanto descobertas históricas confirmam, é esta: fidelidade passada de Deus é o antídoto profético contra desespero presente. Asaf não inventou novos argumentos teológicos sofisticados. Ele simplesmente revisitou os fatos históricos verificáveis da intervenção divina. E essa é a sabedoria milenar que continua transformando vidas hoje. Então deixe-me perguntar diretamente a você: qual é a sua noite do Salmo 77? Qual situação te fez estender as mãos aos céus enquanto o silêncio parecia eterno? Qual circunstância trouxe aquelas perguntas devastadoras? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que sua promessa falhou? Se esta revelação, histórica e espiritual, tocou seu coração como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe essa palavra com alguém que está atravessando sua própria noite escura da alma. Porque aqui está a aplicação prática e direta desta revelação milenar. Quando sentimentos gritam uma narrativa de abandono, você precisa fazer memória intencional das obras passadas de Deus. Escreva seu próprio versículo 10. Isto é enfermidade minha. Minha percepção está doente pela dor, mas eu me lembrarei. Lembre-se especificamente. Datas, circunstâncias, milagres verificáveis em sua história pessoal. Aquela porta que se abriu quando todas estavam fechadas. Aquela provisão que veio exatamente no momento impossível. Aquela cura que médicos não explicaram. Aquele relacionamento restaurado que parecia perdido para sempre. E termine como Asaf terminou. Reconhecendo que os caminhos de Deus são no mar, suas veredas nas águas grandes e seus passos não são conhecidos. A palavra passos aqui é Ikeba em hebraico, que significa literalmente pegadas, rastros. Asaf está dizendo algo profundamente libertador. Você não precisa entender o caminho de Deus para confiar no caráter de Deus. Suas pegadas podem ser invisíveis nas águas do mistério, mas seu braço forte conduz o rebanho com certeza absoluta. Que a paz do Senhor Jesus, aquele que também clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Na sua própria noite de trevas antes da ressurreição gloriosa, encha seu coração com a certeza inabalável de que o Pai nunca abandona seus filhos. Que a sabedoria milenar de Asaf, preservada através de 3.000 anos de história,
Ilumine sua mente com esta verdade eterna. Sua dor presente não define o caráter eterno de Deus. E que a prosperidade genuína que vem de confiar no Altíssimo, mesmo quando os céus parecem de bronze e as respostas tardiam, transforme sua aprovação em testemunho poderoso da fidelidade inquebrantável daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, para a glória do Pai que nos amou primeiro e nunca jamais desiste de seus filhos. Amém.